Os irmãos com a paz do Senhor e os ouvintes com bom dia. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 9, versículo 20. Mateus capítulo 9, versículo 20. A palavra de Deus fala assim no versículo 20. Eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegando por detrás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia: se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: de ânimo, filha, a tua fé te salvou. Imediatamente a mulher ficou sã. Amém? Aleluia. A palavra de Deus fala de uma mulher que ela tinha uma hemorragia. Ela vivia 12 anos sangrando. E essa mulher já tinha gastado o seu dinheiro com toda a medicina, mas não tinha encontrado a cura na medicina, não tinha encontrado a solução. A cada dia, a cada ano, ela ia piorando a situação dela. E naquela época não existia hemodiálise, doação de sangue. E a Bíblia diz que aquela mulher era triste, era angustiada, ela não tinha mais alegria. E uma certa vez, ela estava em casa, e ela ouviu falar que Jesus ia passando pelaquela rua, pelaquele lugar onde ela estava, onde ela morava. E ela começou a usar a sua fé. Dentro dela nasceu uma fé. Dentro dela nasceu uma esperança, uma convicção. E a Bíblia diz que ela, saindo da sua casa, foi até o encontro de Jesus. E ela disse: se eu somente tocar na orla do Mestre, eu serei curada, eu serei sarada, eu serei limpa. E a Bíblia diz que ao redor de Jesus havia uma grande multidão. A maioria daquela multidão era a multidão que ia para ver Jesus curando. A multidão, a maioria também ia para seguir Jesus. Outra, por curiosidade, aleluia, para fazer comentários daquilo que ouvia, aleluia, a respeito de Jesus. E a Bíblia diz que ela começou a enfrentar aquela multidão, porque a multidão era grande que estava ao redor de Jesus. Mas só que a Bíblia diz que a multidão colocava ela para trás, empurrava, humilhava ela, aleluia, porque naquela época toda mulher que tinha esse problema de hemorragia era rejeitada pela sociedade, aleluia. Mas aquela mulher ela não estava dando atenção o que a sociedade pensava, ela não estava dando atenção o que a sociedade fazia com ela ali naquele momento, naquela hora, ela não estava dando atenção à situação, aleluia, mas a fé dela estava centralizada no alvo, em Jesus. E a Bíblia diz que ela enfrentou a multidão, esticou a sua mão, o seu braço e conseguiu tocar na orla de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus disse: quem me toca? E um dos seus discípulos disse: Senhor, todo mundo lhe toca, todo mundo lhe apalpa, então ele pergunta quem lhe toca. Aí Jesus disse: não, todo mundo me toca, mas só quem me tocar foi diferente. Aleluia. Porque quando essa pessoa me tocou, eu senti sair de mim virtude, poder. Aleluia. Então a verdade é que todo mundo se aproxima de Jesus, todo mundo clama por Jesus, todo mundo toca em Jesus, aleluia. Mas só que tocar aquela mulher foi um tocar especial, foi um tocar com fé. Nem todo mundo conversa com Jesus com fé, nem todo mundo busca Jesus com fé, mas busca Jesus com incredulidade, com dúvida, aleluia. Deus ele não pode operar no meio da dúvida, Deus ele não pode operar no meio da incredulidade, aleluia. Mas no meio dessa situação, ela criou uma fé, aquela mulher teve fé e ela recebeu a cura. E Jesus disse: filha, vá em paz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé te livrou, aleluia. Por que Jesus mandou ela em paz? Porque aquela mulher não tinha alegria, aquela mulher não tinha paz, era triste, era angustiada, era rejeitada pela sociedade, era deprimida, aleluia. E aquela mulher foi curada, ficou alegre, aleluia, e ela foi em paz, voltou com a cura. Talvez você, nesses dias, nessa hora, está com 12 anos, 13, 14 anos, ou até mais, que vem carregando um fluxo de sangue, aleluia. Talvez não uma hemorragia física, mas uma hemorragia espiritual. Um problema na sua casa, na sua família, na sua vida, no seu casamento, no seu ministério. Mas essa manhã é uma manhã de você usar a fé, de você, aleluia,
usar a convicção que há dentro de você. Aquela mulher ela foi reprovada pela sociedade, aleluia, mas a sua fé aprovou a ela até Jesus. Talvez muitos tenham dado um não para você, mas Jesus te dá um sim nessa manhã. Jesus te dá um sim nesse dia. Jesus dá um basta nessa manhã nos teus problemas. Porque onde Jesus chega, a enfermidade tem que ir embora. Onde Jesus chega, a tristeza pula de alegria. Onde Jesus chega, o morto tem que ressuscitar. O leproso tem que ficar limpo, aleluia. Onde Jesus chega, a hemorragia tem que parar, aleluia. E a cura tem que manifestar. Essa é a manhã de você romper essa multidão que te aponta, essa multidão que coloca você para trás, que te reprova, aleluia. Essa é a manhã, aleluia, de você buscar a face de Deus, de você tocar na orla de Jesus, de você ter a convicção que nem aquela mulher teve. Aquela mulher ela teve uma convicção, ela disse: se eu somente tocar na orla de Jesus, eu serei curado. Aleluia. Será que você está com essa fé? Será que você está com essa convicção? Se clamar a Jesus nessa manhã, buscar Jesus nessa manhã, a tua cura vai chegar, o teu milagre vai chegar na tua vida e na tua família. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus curou 10 leprosos de uma vez, ressuscitou Lázaro com 4 dias de morto. Jesus nessa manhã quer ressuscitar os teus sonhos, quer te limpar dessa lepra espiritual, quer mandar essa tua hemorragia espiritual parar, esse teu problema parar. Jesus nessa manhã quer escrever uma nova história na tua vida. Quando aquela mulher tocou Jesus, a história dela mudou, a história de derrota mudou, e aquela mulher foi uma mulher vitoriosa. Aquela mulher creio que ela saiu dali cantando, glorificando a Deus no meio daquela multidão, e a multidão que reprovou ela, que botou ela para trás, aquela multidão foi envergonhada. Aleluia. Qual a multidão que tem se levantado contra a tua vida? Qual o problema que tem se levantado contra a tua vida? Esse é o momento, essa é a hora de você usar a fé. Aquela mulher, ela creu na palavra de Deus, ela deu crédito na palavra de Deus, e a palavra de Deus se manifestou na vida dela. A palavra de Deus fala no livro de Romanos que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Você está ouvindo nessa manhã que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus levou para o céu. Aquela mulher também ouviu, mas aquela mulher ela usou a fé. Dentro dela nasceu uma esperança dentro dela. Nessa manhã dê lugar à esperança. Nessa manhã dê lugar à fé. Jesus quer transformar, aleluia, essa derrota que você vê em vitória. Jesus quer transformar a tua vida em bênção, em cura, em milagre, em convenção. Jesus quer te dar, aleluia, uma unção sobre a tua vida e derramar uma unção sobre a tua vida. Jesus quer te dar paz. Aquela mulher recebeu a paz de Jesus. Aleluia. E a cura que Jesus quer te dar nessa manhã é uma cura especial. Todo mundo tocava em Jesus, mas só que tocar naquela mulher foi um tocar especial, que foi um tocar com fé. A fé atrai a presença de Jesus. A fé move o coração de Deus. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. E a Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Aleluia. E a fé pelo ouvir a palavra de Deus. Nessa manhã que você vem meditar nessa reflexão. Nessa manhã que você vem tomar posse da palavra. Vem sair onde você está, desse acomodismo, dessa tristeza, dessa angústia. Se levante e tome posse do que Deus está falando para você nesse dia. Nessa manhã se levanta, erga a tua cabeça e busque a presença de Deus. Busque a fé, aleluia. Busque, aleluia, a cura. Porque Jesus nessa manhã ele quer manifestar o poder, manifestar a libertação, manifestar a cura através da sua fé, aleluia. Talvez você diga: irmão, minha fé é pequena, eu não tenho mais fé. Peça a Deus para aumentar a sua fé. Peça a Deus para aumentar essa convicção, essa esperança, aleluia, na sua vida, para que você venha conseguir tocar na obra de Jesus. Você diz: irmão, mas eu não estou vendo Jesus. As coisas de Deus não é para ver, meu amado, é para crer. Se você quer ver a glória de Deus na sua vida, creia, e você verá a glória de Deus na sua vida. Aleluia. Você tem que crer que Jesus ainda cura. Você tem que crer que Jesus ainda liberta, que Jesus levou para o céu. Você tem que crer que o Jesus que curou aquela mulher com fluxo de sangue. Você tem que crer que Jesus que ressuscitou Lázaro por 4 dias de morto, ele quer ressuscitar os seus sonhos. Ele quer lhe curar, ele quer libertar a sua vida, ele quer lhe transformar.
aleluia, Ele quer devolver um ministério, aleluia, na sua vida. Talvez o seu ministério espiritual, você tem parado, tem enterrado os seus talentos. Está com 12 anos, 13 anos, você enterrou os seus talentos. Esse é o momento de você desenterrar os seus talentos, aleluia, desenterrar a sua fé, a sua esperança e colocar a sua fé para funcionar. Aquela mulher colocou a fé dela para funcionar, aleluia. Aquela mulher colocou a esperança dela para funcionar. E a esperança dela estava centralizada em Jesus. O alvo dela era Jesus. O alvo dela não era a multidão colocou ela para trás e empurrou. Mas dentro dela ela disse, se eu somente tocar em Jesus, não, Jesus, eu serei curado. Ela não estava dando crédito ao que a multidão dizia, o que a multidão fazia ou falava. O negócio dela era com Jesus. Não dê crédito que as pessoas dizem com você. Não dê crédito que a sociedade diz com você. Use sua fé. Rompe a multidão. Toque em Jesus. Atrai a presença de Jesus na sua vida através da sua fé. Clame a Ele nessa manhã onde você estiver. Na sua casa, no seu trabalho, no seu colégio. Clame a Ele onde você estiver e você verá a glória de Deus na sua vida. A palavra de Deus fala, pedir, dá-se-vos-á. Bater, viciar. Aquele que pede, aleluia, será concedido, será dado. Aquele que bate, a porta vai se abrir. Aleluia. Deus quer abrir portas para você. Porta da cura, porta da salvação, porta da libertação. Deus quer fazer grandes coisas na sua vida. Mas é preciso você bater. É preciso você clamar. É preciso você buscar a face de Deus, a presença de Deus. Jesus, Ele quer te dar paz nesse dia, nesse ano, nessa manhã. Ele quer te dar esperança. Você, homem de Deus, você, mulher de Deus, não pare, busque o Senhor. Ore mais, clame mais. Aleluia. Atrai a presença de Deus na sua vida. Aleluia. Jesus, nessa manhã, Ele quer te aprovar. A multidão tem dizido não para você. Nessa manhã, Jesus te dá um sim. E o sim de Deus, aleluia, na sua vida, chega nessa manhã na sua vida, na sua família. Porque a sua vida pertence a Deus. No meio de uma grande multidão, Jesus escolheu você. Porque você é especial. E que Deus possa abençoar você nessa manhã, com toda sorte de bênção. E nessa manhã você venha refletir no que foi falado. Que você venha tomar posse da cura, do milagre, da libertação. E venha receber o toque de Deus na sua vida, o toque da cura, o toque da libertação, porque essa manhã é uma manhã diferente, é uma manhã especial. Deus preparou o dia todinho, preparou a manhã todinha, para que hoje você venha se parar para ouvir a palavra de Deus. Você que está assistindo essa gravação, essa imagem, talvez está sendo difícil para você assistir, talvez você está em casa vivendo uma situação difícil, uma afronta, uma tribulação, uma multidão de coisas está querendo lhe atormentar, colocar você para trás, mas rompa essa multidão e toque em Jesus, porque Jesus é contigo. E Ele te diz nessa manhã, vá em paz, fique em paz, viva em paz, porque Jesus te ama e Ele é contigo. E que você possa ficar com a paz do Senhor nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.